Olá, pessoal! Vamos dar continuidade à nossa aula de fração. Hoje o assunto, frações equivalentes. Você sabe o que é fração equivalente? São aquelas em que os numeradores e denominadores são diferentes, mas que possuem a mesma razão. Difícil falando assim, né? Então vamos aos exemplos que vai talvez se tornar mais fácil. Olha só, nós vamos utilizar aqui como referência a moeda de R$ 1 e vamos fazer a representação da metade. Olha só, na minha primeira parte, eu separei R$ 1 em duas moedas de 50 centavos, né? Nós vamos representar a metade. Como é que eu vou representar a metade? Eu tenho o total de duas moedas e a metade de 2 é 1. Então veja bem, no caso aqui, ó, eu estou usando uma moeda de 50 centavos, que está aqui, no que eu tinha um total de duas moedas. Isso aqui é a metade. Então, a metade de R$ 1 vale 50 centavos. Olha só, fração equivalente. Na minha segunda parte aqui, eu estou usando 4 moedas iguais de 25 centavos. Então, a parte total de moedas são 4. A metade são duas moedas. Olha só. Então, eu tenho na minha fração, representando a fração aí da metade, eu tenho que eu peguei duas moedas, tá aqui, ó, eu peguei duas moedas num total de 4. Duas moedas de 25 centavos também vale 50 centavos. Então, olha só, eu representei aqui em cima a metade. E aqui embaixo, eu representei 2/4. Só que o resultado, né, dos dois são exatamente 50 centavos. Embora as minhas representações sejam diferentes, aqui eu representei como meio e aqui eu representei como 2/4, eles têm o mesmo resultado. Por isso, são chamados de frações equivalentes. Já na minha parte de baixo aqui, para que eu tenha R$ 1 com moedas de 10 centavos, eu preciso de 10 moedas. Então, o total de moeda que eu vou usar são 10, tá? E a metade de 10? Ah, a metade de 10 são 5. Então, olha só, a metade de 10 são 5. A minha fração nesse momento é quanto? 5 décimos. Ou seja, 5 moedas de um total de 10. Eu não consegui fazer a representação igual lá em cima, né? Mas olha só, eu coloquei aqui, ó, eu tenho 5 vezes a moeda de 10 centavos. E 5 vezes a moeda de 10 centavos é a mesma coisa que duas moedas de 25 ou a mesma coisa que uma moeda de 50 centavos. Olha só, a minha representação, vou destacar aqui de novo, né? Ó, a minha representação meio, vamos lá, deu um pouquinho de... A minha representação meio, 2/4 e 5 décimos, todas elas chegaram ao resultado de 50 centavos. A maneira de escrever a fração foram diferentes, mas os resultados foram iguais. Isso, na matemática, nós chamamos de fração equivalente. Eu só posso fazer comparações entre frações, né, quando eu estou falando da mesma coisa, tá? Porque eu estou falando tudo em referência a R$ 1. Tudo bem? Agora vamos para um outro exercício que vocês já fizeram, tiveram um pouquinho de dificuldade. Agora eu vou explicar ele como é que vocês devem fazer. Veja bem, o que nós temos que fazer? Obtenha, vou marcar aqui para vocês, ó, um xizinho, ó. Obtenha as frações equivalentes
das seguintes frações, completando o numerador ou denominador com o número apropriado, tá? Então, veja bem. Aqui, na letrinha A, aqui, ó, eu tenho uma sequência de frações. Eu quero transformá-la em frações equivalentes, parecido com o que nós fizemos na página passada. Então, qual é o recurso? Ó? 3. Aqui agora, quem está na mesma posição do 3 é o 12. Quando eu estou trabalhando com fração equivalente, eu tenho que trabalhar ou multiplicando ou dividindo. Como o 3 ele vai para 12, eu vou ter que trabalhar com a multiplicação. Tá? 3 vezes quanto dá 12? 3 vezes 4. 3 vezes 4 são 12. Qual é a regrinha para o número que eu irei colocar embaixo? A regrinha é o seguinte. Se o número 3 eu multipliquei por 4, o número 5 eu também vou multiplicar por 4, certo? E aí eu vou fazer 5 vezes 4 é quanto? 5 vezes 4, nós sabemos que são 20. Portanto, o número que eu coloco embaixo do 12 é o 20, tá? Seguindo a regrinha aí, vou fazer a próxima fração equivalente. Olha só, o número aqui, que está aqui agora no meu denominador, é 10. Se eu pegar a referência do 20 aqui, ele diminuiu, ok? Daí, se ele diminuiu, eu tenho que trabalhar com a divisão. 20 dividido por quanto dá 10? Nós sabemos que são 20 dividido por 2. Ah, e o número de cima? O número de cima, eu tenho que manter a mesma regrinha. Se embaixo eu dividir por 2, é lógico que em cima eu também vou ter que dividir por 2. Então, o 12 aqui, ó, eu vou ter que dividir ele também por 2. 12 dividido por 2. Quanto que é 12 dividido por 2? 12 dividido por 2 são 6, tá? Então, eu estou montando nesse momento frações equivalentes, tá? Acontece a mesma coisinha da moeda lá. Agora, qual é o próximo passo aqui, ó? O 6, ele veio para 30. Então, ele também aumentou. Quando aumenta, eu tenho que multiplicar. 6 vezes quanto dá 30? Eu sei que são 6 vezes 5. Ah, então esse 10 aqui, eu também tenho que multiplicar ele por... Eu tenho que multiplicar ele por 5. É o mesmo valor que eu uso em cima, eu uso embaixo. Eu tenho sempre que respeitar essa regrinha. 10 vezes 5, quantos são? 10 vezes 5 são exatamente 50. Ok, acabei de construir a outra fração equivalente. Todas essas frações montadas até agora, elas são equivalentes, tá? Agora, o próximo aqui. 50 diminuiu para 100. Se diminuiu, nós estamos falando de divisão. 50 dividido... Desculpa, pessoal. Se ele aumentou, então eu estou falando de multiplicação, né? E não divisão. 50 veio para 100 é porque ele multiplicou por 2. 50 vezes 2 dá 100. Ah, então o 30 aqui eu também tenho que multiplicar ele por quanto? Por 2. Foi o mesmo número que nós usamos lá embaixo. E 30 multiplicado por 2 são exatamente 60. Pronto, esse exercício meu está resolvido. Eu fui fazendo passo a passo. Vamos para a letrinha E aqui, ó. Né? 3 aumentou para 12. Então, se ele aumentou, novamente, é uma multiplicação. 3 vezes 4 dá 12. 3 vezes 4. Ah, então, se o 3 eu multipliquei, o 7 eu também tenho que multiplicar. Por qual valor? O mesmo valor que eu multipliquei o 3. 4. Então, eu vou fazer agora 7 vezes 4. Eu chego no resultado de 28. Essa é a fração equivalente. Agora, os alunos eles tiveram um problema aqui, ó.
Mas como é que eu faço 28 dar 35? Na tabuada do 28 não tem 35. Ah, mas veja bem, se são frações equivalentes, eu posso vir do 7 aqui, ó. Olha só. Na tabuada do 7 tem o 35. E como está aumentando, 7 vezes quanto dá 35? 7 vezes o próprio 5. 7 vezes 5, 35. Então, eu também vou pegar o 3, que foi quem eu peguei dos 7 vezes o 5 para dar 35. Eu vou pegar o 3. E o 3? Eu vou multiplicar por quanto? Também por 5, tá? Então, eu vou lá. 3 vezes 5, eu chego no resultado de 15, tá? Ah, então não é obrigado a seguir a sequência? Não, eu tenho que trabalhar com uma das frações que dá certo, ok? Então, novamente, ó, eu vou agora, nesse momento, apagar, tá? Porque tá ficando muita coisa aqui para nós, né, ó? E eu vou fazer a última correspondência aqui, tá? Só um minutinho aí, que aqui é tudo manual. E eu vou fazer a última. Olha só, a última, nós temos resultado 21. Se eu olhar para o 15, não dá. Se eu olhar para o 12, não dá. Então, novamente, eu vou usar o 3. Na tabuada do 3 tem 21. É quando eu multiplico 3 vezes 7. 3 vezes 7, nós temos 21. Ah, então quem eu usei o 3, aqui embaixo eu vou usar o 7. O 3 eu multipliquei por 7. O 7 eu também multiplico pelo mesmo número. Eu também multiplico por 7, tá? E nós fazemos a tabuadinha. 7 vezes 7, nós temos 49. Essa é a resposta, tá? Isso que nós acabamos de fazer são frações equivalentes. Bom, pessoal, é isso. Não poderia deixar de falar um dos meus bordões, né? Só não erra quem não faz. Então, errando que se aprende. Espero que tenha ajudado a vocês. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Fiquem com Deus. Um abraço do seu Profetuber, Claudio Ney.